projetos, ele deve desenvolver hard skills e soft skills. As hard skills estão muito associadas ao lado esquerdo do cérebro, que é aquele lado mais racional, né? O lado matemático, lógico, dedutivo. Né? Você segue um processamento, é como se fosse um computadorzinho, né? Você tem os dados, você processa os dados e obtém certos resultados. Então, as hard skills estão muito associadas a esse pensamento lógico, que é muito valorizado, né, no nosso mundo ocidental. Você pensar de maneira lógica, racional, você se basear em fatos para chegar a conclusões. Certamente isso é uma coisa muito importante. As soft skills são as habilidades comportamentais. É o lado mais emocional, é o lado de relacionamento, é o lado intuitivo, é você pensar em várias coisas, fazer conexões que aparentemente não existem, mas descobrir conexões, né? Em vez de ser aquele pensamento linear, aquele programa de computador, é aquele pensamento um tanto difuso, né? Que você acha um monte de conexões e faz ligações onde não existiam. É criativo, né? O pensamento lógico, ele é muito preciso, mas não é criativo. Ele só segue aquele processo rígido, né? Então ele não sai da caixinha. Já o pensamento das soft skills, né? Quando você usa o lado direito do cérebro, você consegue criar coisas, consegue juntar conceitos e chegar a novos resultados. Então o cérebro nosso tem dois processadores, né? A gente é dual core, como a gente fala. Tem duas CPUs funcionando ao mesmo tempo. Uma é um computadorzinho racional, lógico, matemático, e a outra, a gente nem entende como é que ele funciona, né? Tem um raciocínio difuso, emocional, muito da parte de relacionamento, de conexões. E as duas coisas têm que funcionar em harmonia. Normalmente, a gente puxa mais para um lado, né? As pessoas que são da área de exatas, engenharia, matemática, física, eles tendem a usar mais o lado esquerdo do cérebro, que é o lado mais de hard skills. As pessoas que são da área mais de artes, por exemplo, né? Ou mesmo de linguagem, as pessoas que gostam até mais da parte comercial, puxa para soft skills, porque ele precisa ter um relacionamento muito forte, precisa ter uma criatividade maior para desenvolver o trabalho dele. Então, a gente acaba favorecendo um dos lados do cérebro ou o outro lado. E é claro, né, se eu já tenho uma tendência a usar mais o lado racional, qual é o tipo de formação que eu vou procurar para mim? Artística ou uma formação em exatas? Ora, se eu vou mais para o lado racional, provavelmente eu vou procurar na área de exatas. Então, eu acabo desenvolvendo cada vez mais aquele lado que eu tenho facilidade e aquele outro lado que eu não tenho tanta facilidade, eu acabo não desenvolvendo. É o velho caso, né? O estereótipo do nerd, nesse caso, né? Aquele cara que tem um pensamento muito racional, muito lógico, mas ele tem dificuldade no relacionamento com as pessoas, ou até de entender certas situações. Tem até uma série, né, Big Bang Theory, né, que é uma série muito divertida, que fala justamente disso, né? É um grupo de nerds que tem uma visão do mundo muito particular e se torna muito engraçada, porque eles interpretam tudo do ponto de vista racional. Mas a vida não é necessariamente assim. Esse termo hard skills e soft skills pode levar a gente a uma certa confusão, eu diria. Porque hard, em inglês, quer dizer difícil, né? E soft é uma coisa suave. Dá a impressão, quem lê o termo, né, que soft skills são coisas fáceis e que hard skills são coisas difíceis. Pela minha experiência, é mais fácil você ensinar para uma pessoa hard skills do que desenvolver as soft skills numa pessoa. É mais fácil, vou colocar em termos gerais, né, alguém se formar em física, matemática ou engenharia do que você mudar o comportamento dessa pessoa. Então, as soft skills é muito comportamental e a gente vai ver aqui algumas habilidades comportamentais: empatia, liderança, resiliência, persistência, respeito, confiabilidade, criatividade, comunicação e tem uma série de outras, né? O gerente de projetos vai ter que usar os dois lados e aí que está a dificuldade. Ele tem que pensar racionalmente na hora de fazer uma análise de riscos, na hora de criar um cronograma, na hora de fazer o orçamento do projeto. São coisas que dependem de raciocínio lógico, de matemática. Então, vai usar bastante o lado esquerdo do cérebro. Mas não é suficiente. Se ele não souber se relacionar com a equipe, se não tiver empatia, não tiver liderança, responsabilidade, persistência,
se ele não respeitar o grupo, se ele não for confiável, não for criativo, não souber se comunicar, fatalmente ele vai ter problemas no projeto. Eu falo de experiência própria, porque a minha formação é na área, normalmente os gerentes de projeto vêm da área técnica. Então a minha formação foi em mecatrônica. Eu sempre fui uma pessoa muito voltada para a área técnica. Sempre fui bastante nerd nesse sentido. As minhas soft skills, minha área comportamental, de relacionamento, de comunicação, não foram tão desenvolvidas. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu tive alguma dificuldade no relacionamento com os times de projeto. Foi o meu ponto fraco. Eu tive que aprender a desenvolver as soft skills para me aperfeiçoar como gerente de projetos. Então, eu tive algumas dificuldades. E, normalmente, é o que acontece. Aquele engenheiro, aquele técnico, ele acaba aprendendo alguns conceitos de gestão de projetos e acaba assumindo os projetos pelo conhecimento que ele tem da área. Ou então não precisa nem ser um gerente do projeto, às vezes ele assume a gerência da área, por ser um bom engenheiro. Mas são habilidades bem diferentes, Quando você é um gerente de pessoas, as tuas hard skills já não são tão importantes. Ou, vamos dizer assim, as soft skills tornam-se tão importantes quanto as hard skills. Não basta ser uma pessoa racional, lógica e saber pensar, Mas você tem que também entender de pessoas, tem que saber se relacionar com elas. O lema da nossa empresa, é gestão de projetos com foco nas pessoas, People matter, as pessoas importam. Então, esse é um ponto fraco que eu vejo na gestão de projetos. Muitas vezes a ênfase é exagerada nas hard skills e fica meio de lado as soft skills. Até porque, verdade, é bem mais difícil de você desenvolver soft skills. É muito mais fácil falar de hard skills do que falar de soft skills. Mas a gente vai tentar. Nos próximos slides, a gente vai tentar abordar as principais soft skills, ver situações em que você vai ter que aplicar, principalmente em projetos, e a gente vai fazer algumas discussões de como você poderia desenvolver essa soft skill.